Hello students, welcome to our second English class. Bem-vindos à nossa segunda aula de Inglês Instrumental 1. Eu sou a professora Ana Paula Ferreira e estarei com vocês ministrando esta aula. Na nossa aula anterior, vimos o quanto é fácil estudar inglês para fins específicos através de estratégias de leitura. Na aula de hoje, focaremos na construção de vocabulário e também na parte gramatical da língua inglesa. Lembrando que qualquer dúvida estarei online durante toda essa aula, no chat da nossa sala no ambiente virtual, ok? Vamos lá! Um dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento da habilidade de leitura, mesmo na nossa língua materna, é o desenvolvimento do vocabulário. À medida que o vocabulário vai sendo desenvolvido, a reconstrução de textos vai se tornando uma tarefa cada vez mais fácil. Diversos recursos são utilizados para facilitar a retenção e expansão do vocabulário, tais como o uso de inferência, o uso do contexto, o uso de prefixos e sufixos, agrupamento de palavras por tópicos e relação entre as palavras, similaridade, oposição, gradação e etc. Se você acha que aprender inglês é difícil, descubra agora como aprender várias palavras num minuto. Deixando claro que as regras a seguir apresentam uma ou mais exceções, o que demonstra duas coisas. Primeiro, que tais exceções só servem precisamente para confirmar as regras. E segundo, que é bem preferível errar numa ou noutra ocasião e aprender muitas palavras em inglês no minuto, do que ficar preocupado com a rara exceção e não aprender nada. No que se refere a vocabulário, não é a quantidade de palavras que o aluno conhece que é relevante, mas sim a utilização de estratégias que o auxiliem a compreender o significado daquelas que lhes são desconhecidas. Regra 1. Essa regra não funciona para palavras como verdade, idade, felicidade. Para todas as palavras em português que terminem em dade, como a palavra cidade, retire o dade e coloque em seu lugar o TY. E assim, cidade passou a ser city ou city. Vejamos alguns exemplos que vão aprimorar o seu vocabulário. Cidade, city. Velocidade, eu tiro dade e fica velocity. Simplicidade, simplicity. Naturalidade, naturality. Capacidade, capacity. E ainda temos realidade, reality, fatalidade, fatality, eternidade, eternity, caridade, charity, necessidade, necessity. Vamos para a regra número 2. Mais algumas exceções. Nessa regra não funciona para palavras como coração, refeição, ação e algumas outras. Para todas as outras palavras em português que terminarem em são, como a palavra nação, tire fora o são e coloque em seu lugar o T-I-O-N, o chan. E assim a palavra nação passou a ser nation. Vejamos agora algumas dessas centenas de palavras em que a imensa maioria delas se aplicam a essa regra. Simplificação, fica simplification. Observação, observation. Naturalização, naturalization. Sensação, sensation. Na regra 3, para as palavras terminadas em ência, como no caso de essência, tire o ência e em seu lugar coloque o ens. Eis algumas delas. Essência, essence. Referência, reference. Frequência, frequency. Eloquência,
eloquence. E para terminar, aprenda a última e a mais fácil regras para as palavras terminadas em AL, como na palavra general. Não mude nada. Escreva exatamente como está em português e ela sai a mesma coisa em inglês. Veja alguns exemplos. Na regra número 4. Natural fica a mesma coisa, só a pronúncia que muda, natural. Total, total. Sensual, sensual. Plural, plural. Fatal, fatal. Viram como é fácil? Prosseguindo com a nossa aula, agora vamos focar na parte gramatical. A estrutura das frases em inglês é muito mais fixa do que no português. Inversões e omissões de sujeito são permitidas no português, inclusive enriquece a linguagem. Em inglês, a ordem das palavras é praticamente fixa. Pouquíssimas inversões são permitidas e o sujeito deve estar sempre presente, ocupando seu lugar na frase. Quando ele não existir, o it ou o der, que significa não é um lá, apesar de ser escrito da mesma forma, depois nós vamos verificar essa diferença, preenche o mesmo espaço. Ao ler em inglês, deve-se ter em mente que todas as frases têm um verbo. O sujeito em inglês é explícito e formado por substantivos, pronomes ou estruturas nominais. Um conjunto formado de substantivo mais palavras que possam modificá-lo. Normalmente, as frases têm objetos, diretos ou indiretos, e ou outros complementos, como adjuntos adverbiais de tempo, lugar, modo e etc. Da mesma forma que o sujeito, tanto os adjuntos adverbiais quanto os objetos são formados por substantivos, pronomes ou estruturas nominais. Agora vamos falar sobre os pronomes em inglês, de uma forma detalhada para esclarecer qualquer dúvida. Os pronomes são usados para fazer referência a elementos já mencionados em um texto. Portanto, sempre que encontrar um pronome, procure descobrir a que elemento do texto ele está se referindo. Use a gramática como mais uma estratégia para facilitar a reconstrução de textos. São eles: subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives e possessive pronouns. Agora vamos estudar um por um. Pronouns. Subject pronouns têm a função de sujeito na oração. I, eu, you, tu, você, he, ele, she, ela, it, ele, ela, usando para coisas e animais, we, nós, you, vós, vocês, they, eles, elas. Object pronouns, na oração, tem uma função de objeto direto ou indireto. São eles: me, mim, you, te, ti ou a, lhe, him, o, lhe, her, a, lhe, it, o, a, us, nos, you, vos, os, as, lhes, them, os, as, lhes. Possessive adjectives vão concordar com o possuidor, sendo ele o sujeito ou não. Exemplos: my, meu, minha, meus, minhas, your, teu, tua, teus, tuas, seu, suas, seus, suas, his, dele, seu, suas, seus, suas, her, dela, seu, suas, seus, suas, it, dele, dela, seu, suas, seus, suas, coisas ou animais, our,
nosso, nossa, nossos e nossas. Their, deles, delas, seu, sua, seus, suas, pessoas, animais e coisas. Agora, o possessive pronouns é usado para substituir a construção possessive adjective mais substantivos. Exemplos: mine, meu, minha, meus, minhas. Yours, teu, tuas, teus, tuas. Seu, suas, seus, suas. His, seu, sua, seus, suas, dele. Hers, seu, sua, seus, suas, dela. Our, nosso, nossa, nossos, nossas. Their, seu, suas, seus, suas, deles, delas. Vejamos agora alguns exemplos. Subject pronouns. He is very small. Ele é muito pequeno. It was cold. Estava frio. Observem que os subject pronouns, ele sempre vem no começo da frase. Agora, o object pronouns. I love him very much. Eu o amo muito. Tell her the news. Conte-lhe a novidade. Nos object pronouns, ele sempre vem após o verbo, ok? Possessive adjectives. Where are your parents? Onde estão os seus pais? He always drives her cars. Ele sempre dirige os carros dela, ou seja, é o adjetivo de posse referindo a alguma coisa de posse. Agora, os possessive pronouns. They aren't her books. They are mine. Eles não são os livros dela. Eles são meus. A teacher of mine is Italian. Um dos meus professores é italiano. Ou seja, esse mine aqui, ele está substituindo algo anterior já mencionado. Eu poderia fazer essa última frase também, a teacher of mine is Italian, usando outro pronome como my teacher is Italian, ok? No nosso caderno didático do nosso curso, temos alguns exercícios que os ajudarão a compreender esses pronomes. Tire um tempo para fazer em casa e qualquer dúvida, entre em contato conosco, ok? Agora vamos aprender um pouco sobre pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, demonstrative pronouns, servem para apontar, indicar e mostrar alguma coisa, lugar, pessoa ou objeto. Esses pronomes podem atuar como adjetivos antes dos substantivos ou como pronomes substantivos. Observem. Temos Temos os pronomes demonstrativos no singular des e o seu plural these. Utilizamos para demonstrar coisas e pessoas que estão próximos de nós. E temos também no singular o that e o plural those, para demonstrar coisas, pessoas e etc. que estão distantes de nós. Veja os exemplos. This dog is happy. Esse cachorro está feliz, ou seja, está se referindo a algo que está perto. These dogs are happy, no plural, esses cachorros estão felizes, estão algo perto da pessoa a que se refere. Agora, quando eu digo that dog is happy, ele está longe da pessoa que está demonstrando, por isso que eu uso that. E no plural, eu uso o those, ok? Agora, vamos falar um pouco sobre verbos. Verbo é a classe de palavras que nomeia e descreve um estado ou uma ação. A maioria dos verbos em inglês é dividida em verbos regulares, regular verbs,
e verbos irregulares, irregular verbs. Os verbos irregulares são os que não são conjugados da mesma maneira que os regulares e para os quais não existe uma regra geral. Para cada verbo irregular, há uma regra. Em inglês, toda sentença precisa ter um verbo, pelo menos. Os tempos verbais na língua inglesa podem ser divididos basicamente em 4 grupos. Primeiro, simple tenses. O segundo, continuous tense, progressive tenses. Terceiro, perfect tenses, perfect simple tenses. E o quarto, perfect continuous tenses, perfect progressive tenses. Começaremos a estudar os verbos a partir do verbo to be, que é um dos verbos mais básicos da língua inglesa. O verbo to be ou verb to be, o verbo to be significa ser e estar em português. E além desses 2 significados, esse verbo é muito usado no sentido de ficar, tornar-se. Observe os seus usos e as formas desse verbo. O verbo to be no presente do indicativo. Temos o verbo to be, am, is, are. A forma contraída, ou seja, a short form do verbo to be, é frequentemente contraído quando se segue um pronome. Sua primeira letra é eliminada e um apóstrofo é adicionado no começo da palavra e conectado ao pronome. Nós temos I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Na short form, que é a forma contraída, fica I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're, there. Que significa eu sou, estou, você é, está, ele é, está, ela é, está, nós somos, estamos, vocês são, estão, eles ou elas são, estão. Agora vamos aos usos. Usa-se o verbo to be para identificar e descrever pessoas e objetos. Por exemplo, Richard is my friend. Ricardo é meu amigo. I'm Italian. Eu sou italiana. I'm from Spain. Eu sou da Espanha. It's a computer. Isto é um computador. I'll be very grateful to you. Eu ficarei muito grata a você. Is she your sister? Ela é sua irmã? Nas expressões de tempo, idade e lugar, também. Viram como são fáceis? Se quiserem, durante o intervalo da nossa aula, pratique com um colega. Agora vamos aprender algumas expressões para apresentar você a alguém, usando também o verbo to be. Nós temos os usos. Usa-se o verbo to be para identificar e descrever pessoas e objetos. Richard is my friend. Ricardo é meu amigo. I'm Italian. Eu sou italiana. I'm from Spain. Eu sou da Espanha. It is a computer. Isto é um computador. I will be very grateful to you. Eu ficarei muito grata a você. Is she your sister? Ela é sua irmã? Nas expressões de tempo, idade e lugar. It was raining this morning. Hoje de manhã estava chovendo. It is a sunny today. Hoje o dia está ensolarado. I'm 20 years old. Tenho 20 anos. Para colocarmos o verbo to be na forma interrogativa, basta colocá-lo antes do sujeito na frase, como podemos observar no exemplo. Nas frases interrogativas com o verbo to be, inverte-se a posição do verbo para o começo da frase, ou seja, antes do sujeito em períodos afirmativos.
Exemplos: Are you hungry? Você está com fome? Are they teachers? Eles são professores. Am I ugly? Eu sou feia. Is she nice? Ela é legal. Agora vamos aprender como é o verbo to be na forma negativa. Veja que é bastante fácil. Basta colocar um not depois do verbo. Observe. Verb to be negative. O verbo to be na forma negativa. I am not a student. You are not a student. He is not a student. She is not a student. It is not a car. We are not students. You are not students. They are not students. Tem ainda a forma contraída do is not, que fica isn't, e o are not, como aren't. Somente o am fica com o sujeito I'm not, ok? Bem simples e tranquilo. Já trabalhamos o verbo to be no presente e agora vamos estudá-lo no passado. O verbo to be no passado. O verbo to be corresponde no português aos verbos ser ou estar. Ele é utilizado para descrever e identificar pessoas, objetos e nas expressões de tempo, de lugar e idade, como vimos anteriormente. No passado, ele se traduz como era, estava, com as palavras was e were. Observe os exemplos. I was, eu era, estava. You were, você era, estava. He was, ele era, estava. She was, ela era, estava. It was, ele ou ela era, estava. We were, nós éramos, estávamos. You were, vocês eram, estavam. They were, eles eram, ou elas eram, estavam. A forma negativa do verbo be no passado segue a mesma lógica no presente. Somente temos que colocar o not após o verbo para negar. Por exemplo, se eu tenho a frase I was a good student, para negar fica I was not a good student. Ou a forma abreviada I wasn't a good student. Alright? Lembrando que no nosso caderno didático temos alguns exercícios de fixação dessa matéria. Não deixe de fazê-los, ok? Dando continuidade aos nossos estudos, agora vamos mudar um pouco de foco e estudar o English Alphabet, o alfabeto inglês. Você conhece o alfabeto inglês? Claro que as letras são as mesmas que temos aqui, mas o que quero dizer é se você conhece a pronúncia dessas letras em inglês. Saber a pronúncia de cada letra ajuda você a soletrar as palavras e a entender quando as soletram para você. Sem falar que isso ajuda você a identificar, por exemplo, quando algo tem um som de vogal ou de consoante, para melhor entender o uso dos artigos a e an em inglês. Vamos soletrar? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora, para explicar o som das letras do alfabeto para vocês em inglês com palavras escritas, usamos licença poética ao representar os sons das letras. Transcrevemos literalmente a pronúncia entre as barras, como vocês puderam perceber. Se você procurar no dicionário, você vai ver que as representações fonéticas oficiais são bem diferentes, como podemos observar.
Nessa tabela do alfabeto em inglês, podemos perceber a transcrição dos sons de cada letra, ou seja, a forma fonética de cada uma. Isto é somente para curiosidades dos nossos estudos, ok? Repare que a pronúncia do T e do D precisa ser seca, como ouvimos alguém do interior falar, sem o chiado que faz a palavra tia, por exemplo, parecer tia. Outro detalhe importante a notar que é o M e o N têm sons sutilmente diferentes, como se você pronunciasse em inglês, mas esquecesse o E no final de M e N. Na hora de soletrar, se alguma letra for duplicada, use a expressão double junto com a letra. Em um nome, por exemplo, que tenha duas letras repetidas, como Ana, eu não preciso soletrar a letra N duas vezes, basta apenas falar double N. Se quiser dizer que com a letra maiúscula, diga capital letter. Se for letra minúscula, diga small letter. Agora vamos ver como o alfabeto em inglês vem sendo ensinado para as crianças, visto que elas, desde novas, já dominam as tecnologias, como celulares, tablets e computadores. Nós temos a letra A, Apple, B, Bluetooth, C, Chat, D, Download, E, E-mail, F, Facebook, G, Google, H, Hewlett Packard, I, iPhone, J, Java, K, Kingston, L, Laptop, M, Messenger, N, Nero, O, Orkut, P, Picasa, Q, Quick-Heal, R, RAM, S, Server, T, Twitter, U, USB, V, Visa, W, Wi-Fi, X, XP, Y, YouTube, Z, Zorpia. Aprender o alfabeto em inglês é muito importante. Conhecendo as pronúncias das letras, terá facilidade de soletrar nomes, sobrenomes, ruas, endereços, e-mails, enfim, palavras difíceis de escrever. Agora, voltando para a parte gramatical, falarei um pouco sobre o verbo dare to be. A forma verbal em inglês do dare to be expressa sentido de haver, existir ou ter em português. Em inglês, o verbo varia de acordo com o número de singular para plural e de acordo com a variação temporal, de presente para o passado e futuro. O dare to be é constituído pelo dare mais o verbo to be correspondente ao pronome. No presente singular afirmativo e presente plural afirmativo temos There is a car in the street. Existe um carro na rua. There are 2 books in my bag. Há 2 livros na minha bolsa. There is someone waiting for you. Há alguém esperando por você. There are some dogs in the garden. Há alguns cachorros no jardim. Para a forma negativa, apenas acrescentamos a palavra not. Observe. No presente singular negativo e presente plural negativo. There is not a car in the street. Não existe um carro na rua. There are not 2 books in my bag. Não há 2 livros na minha bolsa. There is not someone waiting for you. Não há alguém esperando por você. There are not some dogs in the garden. Não há alguns cachorros no jardim. Na forma interrogativa, apenas trocamos o verbo to be com there. Veja, is there a car in the street? Há um carro na rua? Are there 2 books in my bag? Há 2 livros na minha bolsa? Is there someone waiting for you? Há alguém esperando por você?
Are there some dogs in the garden? Há alguns cachorros no jardim? Agora no passado temos duas formas, o there was e o there were. A primeira significa existia, havia ou tinha. A segunda, existia ou havia. Usaremos a mesma estratégia que no presente, substituindo o verbo to be. There was a car in the street. Existia um carro na rua. There were 2 books in my bag. Existiam 2 livros na minha bolsa. There was someone waiting for you. Havia alguém esperando por você. There were some dogs in the garden. Havia alguns cachorros no jardim. Agora deixaremos um pouco de lado os verbos e vamos aperfeiçoar o nosso vocabulário em língua inglesa, aprendendo algumas expressões. Let's go! Temos alguns cumprimentos. Hi, olá, oi. Hello, olá ou alô. Good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite, quando se chega. Good night, boa noite, na saída, se despedindo. Goodbye, adeus. See you later, até mais tarde. See you, até mais. Agora vamos aprender algumas expressões para apresentar você a alguém. Introduce yourself. Anna. Hi, what's your name? John. My name is John, and you? My name is Anna. Nice to meet you, Anna. It's nice to meet you too. Observe que Anna e John acabaram de se conhecer e estão apenas querendo saber o nome um do outro. Ao final, falam que é um prazer conhecê-lo ou conhecê-la. Bem fácil até aqui, não é mesmo? Agora temos as W8 words, que é um nome que damos a um grupo de palavras que começam com a sequência da letra WH e que são geralmente usadas para fazer perguntas em inglês. Elas não são usadas apenas para fazer perguntas, mas foi assim que ficaram muito conhecidas. De início, vale dizer que as W8 question words são as seguintes palavras: who, quem, where, onde, why, porquê, what, o que, qual, which, o que, qual, when, quando, e a única diferente, how, que significa como. Fazendo perguntas com as W8 questions, teremos respostas com os seguintes sentidos. Numa pergunta que temos what, a resposta será coisa. What is that thing? O que é aquilo? Numa pergunta com when, a resposta será tempo. When is the game? Que horas será o jogo? Numa pergunta com a palavra who, a resposta será pessoa. Who do you live with? Com quem você mora? Numa pergunta com a W8 question where, a resposta será lugar. Where do you live? Onde você mora? Na pergunta com why, a resposta será razão ou motivo. Why are you happy? Por que você está feliz? E na pergunta com how, a resposta teremos as direções e sentidos. How are you? Como vai você? Vejamos alguns exemplos a seguir. Excuse me, what's your name? My name is Jane. What's your first last name? My first last name is Smith. How do you spell Smith? It's S-M-I-T-H. Where are you from? I'm from Canada. What's your telephone number? It's 555-668-877. What's your address? It's on 1st Street 558. Would you like a cup of coffee? I'd like to. Thanks. Como vocês puderam observar, as W8 questions são muito utilizadas em conversação. Bem, pessoal, estamos chegando ao final da nossa videoaula 2 de Inglês Instrumental 1. Conto com a participação de todos. See you later. Bye bye.